Capítulo de número 2. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na igreja de Ubiataba. Hoje eu estava vindo na estrada e pensando, a primeira igreja que eu preguei aqui no Vale do São Patrício foi esta igreja, a igreja aqui em Ubiataba, a convite do pastor Edson naquela ocasião. E eu quero louvar a Deus por esse grande trabalho. Temos um carinho muito especial por esse campo de trabalho aqui. Deus abençoe o pastor Zé Luiz, presidente, sua esposa. Obrigado pelo carinho, acolhida de sempre. Pastor Edson, Deus abençoe, meu amigo. Cumprimentando o senhor e o pastor Adair. Cumprimento todos os obreiros que aqui estão. Deus abençoe grandemente. Sou pastor na Assembleia de Deus de Anápolis, na Matriz. E o meu pastor presidente é o pastor José Carimo César. E há um ano agora, nós somos agora o segundo vice-presidente do nosso ministério. Temos muitas responsabilidades. Trago um abraço da minha esposa, Aline, dos meus filhos, Heloísa, Marco Túlio e Ana Beatriz. A Aline não pôde estar porque ela trabalha, ela é servidora pública e ela tem as suas demandas profissionais, então ela não pôde estar aqui. Mas ela mandou um abraço, um beijo e a paz do Senhor para todos vocês. Tá bom? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, em outras traduções, aniquilou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Preste atenção no versículo 9, 10 e 11. Nós temos agora aqui um momento que eu chamaria de momento da honra, da dupla honra de Jesus. Preste muita atenção no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mantenha a sua vida aberta, feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade que temos de estar aqui na presença do Senhor. Aqui nesse lugar já louvamos a Ti, já oramos, ó Deus, e agora nós queremos ouvir a sua palavra que é inerrante, infalível, inspirada, verdade absoluta, capaz de transformar o nosso entendimento, redirecionar os nossos caminhos. Ó Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao coração do teu povo, que todos saiam daqui alimentados, renovados, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, tome seu assento. Meus irmãos, quando nós falamos de honra, num aspecto humano, social, nós pensamos em determinadas autoridades, pessoas que gozam de determinados benefícios por causa da sua posição, e por causa da sua posição, elas são honradas. Vou repetir: por causa da sua posição, elas são honradas. Quando nós falamos em honra com a perspectiva social e humana, nós não podemos pensar na pessoa, mas na posição que ela ocupa. Por exemplo, quando o presidente da República do Brasil adentra um quartel do Exército Brasileiro, é normal, costumeiro e também uma determinação que todos os soldados se enfileirem e apresentem armas àquela autoridade, dando a ela a devida honra, independentemente de quem quer que ela seja, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita, se ele é ateu. As continências de honra são dadas àquela autoridade por causa da posição que ela ocupa. É o que nós chamamos de uma continência destinada não à pessoa, mas à posição que ela tem. Ou seja, quando nós pensamos em honra com a perspectiva humana, a honra de um juiz,
a honra de um juiz da Suprema Corte, de um ministro de Estado, de uma autoridade maior no âmbito militar, nós temos que pensar e ter a certeza do seguinte, que aquela honra é direcionada àquela pessoa, independentemente de quem ela seja na sua vida pessoal, pois toda a honraria é dada a ela por causa da posição que ela ocupa. Mas quando nós pensamos em honra numa perspectiva bíblica, as coisas mudam um pouco. Por quê? Nós não honramos uma pessoa numa perspectiva cristocêntrica, bíblica, tão somente por causa da posição que ela ocupa, mas pela vida que ela tem. Por exemplo, vocês honram o pastor presidente da igreja, pastor José Luiz, mas vocês não o honram pura e simplesmente porque ele ocupa a cadeira da presidência. Vocês o honram porque ele é um homem honesto, íntegro, marido de uma só mulher, um homem exemplar, um homem que as pessoas olham e dizem: está ali o meu pastor, alguém cheio do Espírito Santo. Então você percebe que quando nós trabalhamos a honra na perspectiva de Deus, as coisas mudam. Não é só a posição que tenho e que faço, mas é quem eu sou. Honra em Deus, honra na Bíblia, está diretamente ligada muito mais ao ser do que fazer. É claro que a posição traz honra, mas só assegurada a honra, a posição, quando quem está na posição faz por merecer aquela posição pelo seu testemunho de vida. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus vai dizer o quê? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o poder que é dado pelo Espírito Santo aos discípulos e à igreja, não é pura e simplesmente para ela fazer, mas antes é para ela ser testemunha de Deus. Então o poder de Deus, o Espírito Santo na vida do crente, não é para exibicionismo, não é para brilhantismo humano, não, é para nos dar condições de testemunharmos da vida de Cristo a este mundo vil e pecador. Entenda isso de uma vez por todas. Somos controlados, dominados pelo poder do Espírito Santo para sermos testemunhas eloquentes de Cristo nesse mundo, apresentando Cristo ao mundo pela vida que vivemos. Isso sim é uma grande honra. Meus irmãos, todos nós sabemos que a igreja tem um modelo, um padrão de vida. A igreja tem aquele pelo qual ela olha e tem como seu exemplo. É o seu Redentor, é o seu Salvador, é o seu Remidor, é o seu Justificador, é o seu Reconciliador. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. A verdade é que a verdadeira honra, ela só pode ser subscrita na vida de um cristão quando este cristão imita Jesus Cristo na sua forma de pensar, falar, viver e sentir. Cristo, para nós, o seu exemplo é a maior posição de honra que uma igreja pode encontrar. Jesus é o nosso modelo, e nós, enquanto igreja, estamos aqui reunidos, recebendo a palavra, cantando louvores, sendo cheios do Espírito Santo, para que a imagem de Cristo seja conformada em nós, de forma que saiamos daqui e as pessoas possam perceber Cristo na nossa vida. O melhor de Deus para nós, meus irmãos, é até difícil falar isso num projeto de vida, mas eu vou falar. O melhor de Deus para nós não são os carros que nós desejamos, as fazendas que nós queremos, a aprovação no Enem, na faculdade, no doutorado, no mestrado, a cura, o casamento. Não, o melhor de Deus para nós não é isso, apesar de tudo isso também é muito bom. Mas o melhor de Deus para nós é formar Jesus Cristo em nós. Oxalá que todos nós estivéssemos aqui e passássemos 12 dias dizendo: Senhor, pelo seu Espírito, forma Jesus em mim. Meus amados irmãos, eu acabei de introduzir
introduzir dizendo que a honra na perspectiva bíblica, ela não se dá tão somente pela posição que se ocupa, mas pela vida que se vive. Paulo está preso, escrevendo uma carta à igreja de Filipos, que ele amava muito, parceiro da obra missionária. O tema da carta é alegria. Isso se torna um escândalo porque Paulo está preso, e ele está dizendo aos seus filhos, a igreja que ele fundou: alegrai-vos, 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 alegrai-vos no Senhor. Parece antagônico um homem preso dizer para os outros se alegrarem, mas é isso mesmo, porque a alegria de Paulo não é uma alegria circunstancial. A alegria de Paulo é uma alegria essencial. Ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, independentemente de como ele esteja. Por isso que ele vai dizer: eu sei padecer fome, eu sei comer filé mignon. Vou usar aqui de uma linguagem mais do dia a dia. Eu sei estar preso, eu sei sentar em banquetes, eu sei passar por lutas, eu sei ter vitória, eu sei ter abundância, eu sei ter escassez. Posso tudo, pois é Jesus Cristo que me fortalece. Será que essa é uma realidade em nossas vidas? Será que nós temos vivido essa realidade de uma alegria que transcende as circunstâncias? Uma alegria não baseada no eu sou alegre porque tenho motivo para ser alegre, não. A alegria do crente muitas vezes não faz sentido, porque a gente passa por luta, mas está alegre. A gente passa por dificuldade, mas está alegre. Por quê? Porque a nossa alegria não faz sentido. A alegria do Senhor dá sentido para as nossas vidas, e isso é totalmente diferente. E quando nós falamos de Jesus aqui, nós estamos numa matéria importante da cristologia chamada a doutrina da kenosis, ou a doutrina do autoesvaziamento de Cristo. Nós estamos diante de um texto emblemático, importante para a vida da igreja, porque Paulo vai apresentar aqui Jesus Cristo de maneira bem clara à igreja que estava em Filipos. E a apresentação de Paulo, o exemplo que ele dá de Cristo e da sua humilhação, não é pura e simplesmente para os cristãos olharem e dizerem: que lindo, que maravilhoso, Jesus é nota 10, Jesus é bom demais, Jesus é perfeito. Não, não. Paulo apresenta Jesus como ele é e diz para os discípulos, diz para a igreja de Filipos: vocês precisam fazer a mesma coisa. Vocês precisam imitar a Jesus. Vocês precisam viver como ele viveu. Vocês precisam ter o mesmo sentimento que ele teve. Vocês precisam assumir, personificar a vida de Cristo na vida de você. Se você, meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção, deseja dupla honra na sua vida, entenda: Cristo é o modelo de vida pelo qual nós devemos andar e pelo qual nós devemos nos conformar. Se você deseja honra da parte de Deus, entenda: imitar Jesus não é uma opção, é uma necessidade e uma exigência. Lamentavelmente, eu estou vendo hoje, eu sou pastor de igreja, e eu posso dizer isso. Muitas vezes a pessoa está no culto, ela quer dupla honra, ela quer cura, ela quer vitória, ela quer ser honrada no meio da família, da sociedade, dos negócios, ela quer ser alguém que tenha destaque, mas a sua vida é manca, a sua vida é trôpega, a sua vida é uma vida de pecado. A pessoa muitas vezes está na igreja, mas transita entre o santo e o profano com muita facilidade. A sua vida é uma vida de inconstância, é sazonal. Começa o ano bem, lendo Bíblia, orando, estando na igreja, mas vai chegando fevereiro, março, a fé vai arrefecendo, vai perdendo as forças, e chega no final do ano e diz: Deus não me deu o que eu pedi, eu não fui honrado. Mas a pergunta é: temos vivido uma vida que glorifica o nome do Senhor, que possa nos dar condições de viver uma vida de honra? Será que temos vivido uma vida de adoração, de obediência restrita a Deus? Será que nós temos observado os mandamentos do Senhor e procurado vivê-los? Será que nós somos homens e mulheres piedosos? Será que nós somos homens e mulheres que testemunham de Cristo? Será que o fruto do Espírito é evidente em nossas vidas? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Será que essas qualidades são vistas e percebidas através de nós? Será que nós temos orado por quem nos persegue? Será que nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz, bendizendo os que nos maldizem? Será que nós temos amado os nossos inimigos? Será que nós temos vivido em obediência? Por exemplo, quando nós olhamos para o sermão do
levantando a mão e dizendo para as pessoas: repete 3 vezes, bate no pé no chão e diga: esse ano é o ano da honra, é o ano da vitória. Mas a pergunta é: será que nós temos vivido as condições para chegar em tal patamar? Ou será que nós temos imaginado que Deus é um Deus injusto, insano, que vai viver dando honra a pessoas que vivem em desonra? Isso é muito sério. O apóstolo Paulo vai dizer, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ele não diz: observem o sentimento que houve em Cristo. Ele está dizendo: vocês devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é só para aplaudir Jesus, não, é para viver como ele viveu, é para olhar o seu exemplo e replicar. Ele está dizendo: não deixe a vida passar sem olhar e seguir esse modelo. Jesus é modelo de vida para o adolescente, para o pré-adolescente, para o jovem, para o adulto, para o ancião, para o pastor, para os obreiros, para a liderança. Jesus Cristo é o modelo de vida da igreja. Paulo está dizendo: tenha esse sentimento. E qual o sentimento que houve em Cristo, pastor? Quando a gente olha 2 Coríntios 8:9, ele diz assim: ó, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aleluia, glória a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento. Traduzindo no original: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, tenham a mente de Cristo. As suas atitudes, quando alguém olha para você, esposa querida do seu marido, ele consegue ver Jesus na sua mansidão e na sua docilidade. Maridão, você que está aqui, que diz ser cristão, quando a sua mulher olha para você, ela vê em você um homem cheio do Espírito Santo, manso, com domínio próprio, com a docilidade de Jesus. Do que adianta nós levantarmos as mãos e cantarmos: és fiel em todo tempo tu és bom? Realmente ele é bom, ele é fiel em todo tempo. Mas a pergunta é: nós temos sido fiéis a Deus e a sua palavra? Não dá para seguir Jesus parcialmente, meu irmão. Não dá para seguir Jesus só um pouquinho, só aqui dentro da igreja, só nas reuniões. Ter o mesmo sentimento aqui também fala de integralidade. Cristo é inteiro, não é fragmentado. Não há como seguir Jesus só pensando. Tem que pensar e ter atitude. Você deseja honra para a sua vida? Você quer dupla honra na sua vida? Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Imite Jesus. Paulo diz à igreja de Corinto: sejam meus imitadores como eu sou dele.